Saúde e nutrição no nosso quadro dessa segunda-feira. CBN Saúde e Nutrição. Roberta Larica, bom dia. Bom dia a todos da Rádio CBN, a todos os ouvintes, todos que nos acompanham pelo YouTube. Pois é, mais uma semana de volta. E eu ia falar que estávamos com saudade de Roberta Larica aqui no estúdio. Semana passada, infelizmente, ela não pôde vir. Então, vou fazer aqui a propaganda para quem quiser vê-la no estúdio aqui. YouTube de A Gazeta, A Gazeta ES, e também lá no nosso site, tá? cbnvitoria.com.br. Porque quando Roberta chega, Álvaro, toda aquela galera que coloca o pé na jaca, como a gente diz, durante o final de semana, segunda-feira é dia da gente voltar para nossa saúde e nutrição. É isso aí. E só que dessa vez, né, a gente vai falar de armazenar os alimentos. Onde armazenar, né? Não vamos falar das dicas do final de semana, não. Bom, que passou, né? Segunda é um novo dia, né? Começa a semana, é o Dia Internacional da Dieta, né? Todo mundo fala, né? Segunda-feira. Organizar a semana. Isso Começar aí. Com uma dispensa organizada já é um passo para organizar a dieta? Sem dúvidas. Fazer as compras, organizar o que tem na dispensa, organizar a sua geladeira, né, o seu freezer, já começar a planejar a sua alimentação desde então. E o congelamento é uma das formas, acho que traz mais praticidade para o nosso dia a dia, né? Que acaba sendo corrido e muita gente deixa de se alimentar bem porque, não tenho tempo para cozinhar. Mas o congelamento, sem dúvidas, é uma excelente alternativa para quem precisa de praticidade, tem pouco tempo para gastar na cozinha, mas a gente precisa aprender a armazenar da forma correta, descongelar da forma correta e também, principalmente, o recipiente que vai ser utilizado. Porque muitas vezes a gente faz boas escolhas na hora de comprar o alimento, preparar a receita, mas na hora de armazenar a gente erra. E aí a nossa saúde vai por água abaixo. Até o recipiente, assim, ele influencia tanto para poder definir se a qualidade nutricional daquele prato, por exemplo? Sim, na verdade, o que acontece? Muitos dos recipientes que a gente tem no nosso dia a dia envolvem plástico, que contém não só o BPA, mas várias substâncias químicas que são nocivas à nossa saúde. A gente sabe que esses microplásticos, essas substâncias presentes no plástico, elas imitam hormônios no nosso corpo, então elas estão relacionadas à menstruação precoce nas meninas, à menopausa precoce, à infertilidade e até mesmo alguns tipos de câncer hormônio dependente. Então, a gente vê muita gente armazenar no plástico e naqueles potinhos de plástico o alimento. E qual o maior risco? Quando você coloca uma comida quente naquele plástico. Então, preparei uma panela de feijão, resolvi congelar aquele feijão, só que antes de esfriar na panela, já coloquei naquele recipiente plástico. De sorvete. Muitas vezes de sorvete. De sorvete ou de margarina. Pois é. E aí o que acontece? Aquele recipiente vai liberar essas substâncias, esses microplásticos, vai para o seu freezer. Na hora de descongelar, muitas vezes essa pessoa ainda vai utilizar o micro-ondas, ou seja, vai aquecer novamente esse plástico, vai liberar novas substâncias naquele alimento. E aí, na hora de consumir, todo o cuidado que você teve de preparar o seu feijão vai por água abaixo, porque esses microplásticos entram para dentro do seu organismo e vão trazer uma série de consequências. O ideal, então, é não utilizar nenhum tipo de plástico? Tem algo mais ou menos seguro, mas o ideal é não usar? Isso, o ideal seria, se vai utilizar algum recipiente plástico, que seja alimentos frios. Então, eu posso guardar uma fruta picada na geladeira, uma folha, então, alimentos frios. Tudo que vai ao freezer e que vai ser colocado dentro daquele recipiente ainda quente ou morno, a gente vai utilizar o quê? O vidro. E a gente teria também uma outra questão, que é o alumínio. Muita gente não usa os recipientes de plástico, mas usam aquelas marmitinhas de alumínio, que é prático também para fazer o congelamento das marmitas. E o alumínio, ele também é liberado em contato com o alimento. Eu já falei que na CBN, o alumínio ele tem uma ação neurotóxica, né? Ele é inflamatório para o cérebro, ele vai se acumulando no nosso organismo e ele tem uma relação muito forte com as doenças neurológicas, como a demência, o Parkinson, o Alzheimer. Então, também não seria um recipiente interessante. Então, ficaria com vidro. Em resumo, vamos congelar os alimentos ainda mornos no vidro.
Quente demais também não é interessante, até mesmo para manutenção do seu freezer, da sua geladeira. Só que tem um cuidado. Quando a gente vai fazer um alimento para congelamento, existe todo um cuidado de não levar esse alimento à mesa. Porque as pessoas fazem o quê? Servem aquele alimento, vamos preparar o feijão, eu vou servir o feijão, todo mundo vai comer, vai falar em cima do feijão e tal. O que sobrou, coloco nos recipientes e congelo. Então, isso também é errado, porque existe uma proliferação de bactérias ali que não são saudáveis para o nosso intestino e que vão ao freezer, mas não vão morrer com o frio. Então, o correto é o quê? Eu preparo o alimento para congelamento. Fiz as minhas marmitinhas, coloquei as tampas e levei ao freezer no recipiente de vidro. Você falou de frutas e outros vegetais. O congelamento muda a característica deles, assim. O que é o ideal para poder fazer, então, para guardar esses produtos e sem perder essas propriedades dele? Então, alimentos que a gente não perde a propriedade são as carnes. Então, a gente pode preparar o frango, a carne, o feijão, como eu citei também, as sopinhas, os legumes picadinhos. Só que as frutas, o que acontece? A partir do momento que você corta um morango, por exemplo, a vitamina C, ela é uma vitamina muito sensível à luz. Então, à medida que eu corto aquela fruta e deixo picadinha para congelar, existe uma perda de antioxidantes e de vitamina C ali. Então, é mais interessante. Se eu vou congelar o morango, eu vou congelar o morango inteiro. Então, as frutas inteirinhas, a uva inteira, o morango inteiro, a amora. A gente vê muita gente que congela nessas frutas vermelhas inteirinhas. Nunca congelar picadinha. Se for picadinha, o ideal seria o quê? Eu vou cortar, comer, cortar e comer. Sempre que existe o corte, existe a exposição daquele alimento à luz e aí vai existir sim uma perda nutricional. Agora, Roberta, eu tenho a impressão que sempre que a gente fala de preservar os alimentos, surgem dúvidas sobre a limpeza desses alimentos e formas de fazer com que eles fiquem mais tempo guardados e higienizados, prontos para comer ali, mas há muita dúvida sobre que forma fazer isso com segurança. Hoje, o que é a principal recomendação para as pessoas fazerem essa guarda? Pois é, se a gente pensa assim em frutas, verduras, alimentos que a gente vai consumir a casca, né, as folhas, o ideal é deixar de molho no cloro. A proporção seria 1 colher de sopa de cloro para 1 litro de água filtrada. A outra opção também é utilizar aqueles produtos que já vêm pronto, que aí vem o cloro, o bicarbonato, já são misturinhas próprias para lavar frutas e verduras. Deixa de molho por 15 minutos, enxágua, retira o resíduo de cloro e de bicarbonato do alimento, seca e aí armazena na geladeira. Essa é a forma correta. Porque muita gente fala assim, eu vou lavar as folhas, os temperos e eles vão murchar, vão estragar mais rápido, porque muitas vezes esses alimentos ainda vão úmidos para a geladeira. Então a umidade faz com que essa folha fique molenga, né? Ela não vai ficar legal para consumir. Então é importante o quê? Higienizar essas folhas dessa forma que eu expliquei e secá-las. Pode secar com um pano de prato ou com aquela secadora de folhas e sempre armazenar em um recipiente, em uma caixa que pode ser de plástico, não teria problema, mas com camadas de papel toalha de cozinha, que aí a gente consegue absorver um pouco daquela umidade. E as frutas também, higienizou, secou e armazenou na geladeira. Na gaveta de frutas mesmo? Pode ser na gaveta de frutas, se essa gaveta estiver bem higienizada com álcool também. É importante, todas as vezes que você for fazer o seu supermercado, higienizar a sua geladeira com álcool. Outra dúvida, tem alimentos que tem que ir para a geladeira e outros não? Alguns que não são recomendados? Posso guardar tudo na geladeira? Algum perde a propriedade ali, características físicas dele? Dependendo do calor, a gente tem, por exemplo, os ovos, que é um alimento que não existe uma regra exata entre armazenar os ovos na geladeira ou fora da geladeira. Depende da temperatura que está aqui fora. Então, se tiver uma temperatura agradável, os ovos podem ficar fora da geladeira até 1 semana. Então, se você tem um consumo grande, vai dar conta. Agora, se você demora para consumir aquela dúzia de ovos, recomendo que você armazene na geladeira. Só que os ovos têm um detalhe, a gente não pode higienizar como a gente faz com as frutas, né? Colocar no cloro, nem ficar passando a buchinha, porque quando você esfrega a casca do ovo, ele se torna poroso. E aí é como se bactérias pudessem penetrar ali dentro dos ovinhos e aí estragar.
quando você for consumir. Então, o ovo eu recomendo passar um papelzinho com álcool ou somente lavar e armazenar em um pote fechado. Existem vários recipientes para guardar o ovo já com tampa. É errado as geladeiras que vêm com aquele... Já viu aquela gavetinha? Porta, né? Para colocar os ovinhos, né? As bactérias, gente, elas andam pela geladeira, elas não ficam paradas ali naquele alimento. Então, se esse ovo tá sujo, você lavou suas frutas, guardou na gaveta, tudo bonitinho, e a bactéria vai se proliferar ali. Tem perguntas chegando. Tem sim. Roberta, chega, as dúvidas começam a bombar aqui, Roberta. Eu vou fazer um tiratema com os ouvintes. Vamos lá, gente. A Maria tá perguntando aqui. A gente já começou a passear um pouquinho, mas acho que vai lhe reforçar, Roberta. Bom dia, doutora Roberta. Podemos congelar legumes e folhas? E se sim, quais? A Maria pergunta pra gente. Excelente. Os legumes nós podemos congelar cozidos, inclusive. Recomendo só, ao fazer o congelamento, deixar esses legumes al dente, né? Então, o brócolis, a couve-flor, a cenoura, o chuchu. Não cozinhar demais, porque quando for fazer o descongelamento vai ser aquecido, então vai finalizar o cozimento. Ok? Folhas, não recomendo congelar, a não ser os temperinhos. Só que existe também uma regra, vai higienizar esses temperinhos, secar e já congelar picado. Então, você vai precisar cortar com a tesourinha de cozinha, deixar já picadinho na sacolinha e, ao utilizar, vai precisar tirar direto do freezer para o prato, depois voltar para o freezer. Senão, ele vai descongelar e também vai ficar murcho, vai ficar molengo, ali não vai ficar legal para usar depois. Então, as folhas é complicado fazer o congelamento. Mas, se armazenar desse jeito que eu falei, com papel toalha, em uma caixa, já higienizada, elas duram uma semana tranquilamente, crocantes na geladeira. O Jesus Luiz está com um comentário brincando aqui, mas acho que vale também a gente falar, Roberta. CBNs queridos, estou precisando de organizar a minha geladeira. Ela está parecendo uma gaiola. Só tem grade e água. Mas aí, eu acho que é interessante, Roberta, até pra gente... Eu vou aproveitar esse comentário do Jesus aí pra gente falar sobre organização da geladeira também. Isso é uma tarefa que dá pra gente fazer no dia a dia, Roberta, assim... É diário? Dá pra gente se organizar ao longo da semana, por exemplo? Sem dúvidas, Adalberto. Se a gente for pensar, a geladeira, ela tem aqueles andares, né? E cada prateleira vai ter uma temperatura um pouco diferente. Então, a gente tem onde sai ali o frio, a região mais gelada, ou seja, onde deveria estar os alimentos que estragam com mais facilidade. Então, o feijão que sobrou de ontem, uma carne, um arroz, um queijo, o iogurte. Já as frutas e as hortaliças, eles não precisam estar em uma gaveta tão gelada, ou uma bandeja tão gelada da geladeira. Então, eu posso colocar lá embaixo, geralmente onde é mais quente, onde vem até as gavetinhas para frutas e verduras. A água, né, uma jarra de água, uma jarra de suco, já pode ficar ali mais para baixo também, ou no meio da geladeira. Então, entender como funciona o seu equipamento. Isso também é importante, porque o armazenamento, ou seja, os andares da geladeira, tem sentido e a forma de armazenar cada alimento na temperatura ideal também. Mais uma aqui, Álvaro. Gerson está perguntando. Bom dia, quanto tempo após preparar o alimento, Roberta, eu posso colocá-lo num pote de plástico para ir à geladeira, por exemplo? Então, o ideal, a regra em termos de proliferação bacteriana, é que o alimento não fique mais de 3 horas exposto à temperatura ambiente. Então, sabe aquele hábito de muitas vezes fazer o almoço, deixar a comida ali na panela em cima do fogão já para o jantar? Né? O pessoal vai chegando, vai se servindo, ali existe uma proliferação de bactérias muito grande. E aí muita gente fala assim, Roberto, mas eu não sinto nada, eu como a comidinha do almoço que ficou ali em cima do fogão, e não sinto dor de barriga, nem nada. Só que lembra que eu já falei aqui na CBN várias vezes que a gente tem uma flora intestinal, a gente tem uma microbiota intestinal que comanda a nossa saúde? Aos poucos, você vai começar a nutrir essa microbiota intestinal de bactérias ruins. E aí vai chegar um momento da sua vida onde você vai começar a ter problemas digestivos. Então, é questão de tempo. Então, a regra é o seguinte, preparei o alimento, retirei o que vai ser servido, vai para a mesa, o arroz, o feijão, o almoço. O que sobrou, eu posso colocar em recipientes de plástico ou de vidro, porque já não está tão quente, manter na geladeira por 24 horas, ou seja, eu vou comer no jantar. Matou, acabou a comidinha. Se eu for fazer para congelar, como no caso do feijão, que a gente já faz o pacote inteiro, eu só espero esfriar o que está na panela e já coloco nos recipientes de vidro para o freezer.
No freezer o alimento pode ficar até 3 meses, então tá super seguro, não existe proliferação de bactérias. Roberta, quando pego lá uma marmita, um alimento que eu congelei, não tenho certeza, assim, olhando para ele ou sentindo o aroma dele, se ele está próprio ou impróprio para comer. Tem alguma fórmula da gente saber se dá ainda para usar aquele alimento ou se ele passou do ponto? Difícil, viu, Álvaro? Porque muitas vezes essas bactérias a gente não consegue ver. Quando a gente já consegue ver um bolô, né, um queijo que já está grudento, já está com aquela proliferação de bactérias, é porque a coisa já está feia. Então, muitas vezes o ideal é o quê? Etiquetar tudo que vai ao freezer, coloca ali uma fita crepe, uma etiqueta com a data que você está congelando a sua marmitinha. Tenha sempre esse cuidado, né? Preparei para formar as marmitinhas para congelamento. Então, esse alimento não ficou exposto mais de 3 horas à temperatura ambiente. Vai para o freezer. Do freezer, o correto é ir para a geladeira, que é um outro erro. Eu já vi, alguns ouvintes já comentaram, quando a gente falou sobre descongelamento em um outro quadro, que tira o alimento e deixa ele tomando sol, o frango, a carne, descongelando em cima da pia, ou dentro da pia jogando água, né? Cada um faz de uma forma. Mas a forma segura é retirar do freezer, passar para a geladeira na noite anterior. Deixa sua marmitinha descongelando aos poucos na geladeira. Na hora de consumir, você vai aquecer. Vou te falar que frango é uma coisa que quando eu vou trabalhar em casa, parece que eu tô assim num centro cirúrgico, porque eu tenho medo de contaminar tudo, né? Então, assim, a vontade que dá é de usar aquelas roupas de cima a baixo, porque tem uma questão aí que todo mundo orienta muito. Olha, onde pinga a água do frango, tem que tomar muito cuidado pelo risco de salmonela. Então, quem deixa, por exemplo, um copo secando ali na pia, começou a manusear um frango, uma gotícula que cair ali já pode trazer um problema, né? Exatamente, Álvaro. Esse é o problema de descongelar muitas vezes dentro da pia, ou colocar o frango ali jogando água, dentro da água. Eu já vi de várias formas. Às vezes coloca, por exemplo, a bucha, você lava o copo ali, a esponja, tá dentro da pia. Se você lavar o frango, que já tá errado, e ainda molhar essa esponja, depois usa ela num copo, enfim. É a tal da contaminação cruzada. Isso mesmo, faz um estrago. Então, tem mais dúvida chegando aqui, porque, tá bombando, tá, gente? Porque aproveitar esses últimos minutinhos ali, 99299-4297. Gledson, Roberta. Bom dia, CBN. E aquele armazenamento dos alimentos envoltos em papel alumínio? Isso é um clássico, hein, Roberta? Botar ali, envelopando papel alumínio. Pode ou não pode? O Gledson pergunta. Pois é, Gledson, recomendo que evite, coloque realmente no vidro. Se não der, coloca no papel manteiga. Ainda seria mais seguro do que o papel alumínio. O papel alumínio, como eu falei, ele em contato com o alimento, ele vai liberar esse metal pesado e que vai ser acumulado no nosso organismo. A gente consegue, inclusive, com exames de sangue, dosar quanto de alumínio a gente tem acumulado no corpo. E aí, com o nutricionista, se existem altos níveis, a gente consegue fazer uma suplementação para que o corpo elimine também esse metal pesado, né, e tem uma ação protetora para o cérebro. Vamos lá. A Aline pergunta, Roberta, bom dia. Podem perguntar para a Roberta Larica qual é a quantidade de bicarbonato de sódio e cloro adicionar por litro de água para higienizar os alimentos? Nessa linha, inclusive, Roberta, a Maria também pergunta aqui, pode higienizar a geladeira com bicarbonato? Uma pergunta da geladeira e outra dos alimentos. O bicarbonato é um item seguro para higienização, para limpeza da casa, inclusive é mais seguro do que produtos de limpeza, para lavar roupa, para tirar mancha. A gente pode usar o bicarbonato, o percarbonato também. Agora, na hora de preparar a solução para higienização dos alimentos, é muito importante que seja feita essa proporção correta. E o bicarbonato, ele não é um item indispensável, tá? Ele é um item que a gente pode colocar ali para tentar diminuir um pouco essa contaminação por agrotóxicos, por substâncias químicas, mas quem realmente esteriliza o alimento é o cloro. O cloro, gente, ele tem uma ação de disruptor endócrino também, né? Ou seja, essa ação de alterar os nossos hormônios e tudo mais. Só que, infelizmente, a gente não tem nada melhor do que o cloro para a questão de redução, né, de contaminação bacteriana. Então,
Então, utilizaria o cloro, não há necessidade de utilizar o bicarbonato para deixar os alimentos de molho. Certo. E só para finalizar aqui, o ouvinte pergunta, borrifar álcool 70% nos ovos, por exemplo, pode ser uma medida eficaz para higienizá-los? Sim, pode borrifar, passar um papelzinho sem esfregar demais a casca do ovo, é uma ótima opção. Ótimo. Eu É falei isso. que as dúvidas vão continuar e a gente vai ter que voltar nas próximas semanas com mais questionamentos aqui para Roberta Larica, Álvaro. Pois é, quem perdeu alguma dessas dicas é só acessar as plataformas de áudio e o site da CBN Vitória. Daqui a pouquinho essa entrevista já estará lá. Roberta, obrigado, viu? Eu que agradeço a participação de todos os ouvintes. Foi ótimo estar aqui esclarecendo essas dúvidas com vocês. Até semana que vem. Até semana que vem.